Bom dia, queridos amigos. Bora para mais uma reflexão. Cadê minhas lamparinas? Bora começar mais um dia. Hoje, item 79. Tema abnegação. E hoje teremos convidada Vamos chegando, bom dia a todos. Bom dia, Rô, seja muito bem-vinda. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Rosângela. Bora começar mais uma reflexão. Cadê nossos amigos? O pessoal tá chegando. Hoje o Feijão resolveu tomar um banho aqui atrás de mim, gente. Olha isso. Bom dia, Isa. Seja muito bem-vinda. Hoje teremos uma convidada conosco. Vou esperar ela chegar. Vamos falar do item 79, abnegação, do livro Religião dos Espíritos, de Chico por Emmanuel. Nós vamos falar do item 912, da questão 912 do livro dos Espíritos. Nossa convidada já chegou, deixa eu já colocar ela aqui. Vamos ver se ela consegue fazer a solicitação aqui do pedido para entrar na live. Bom dia, Dalva, seja bem-vinda. Se não aparecer para você, Dalva, eu vou te chamar. Eu vou aproveitar e já te chamar aqui. Você uma solicitação aí você só aceita e já entra com a gente. Primeira vez que Dalva vai fazer também uma live aqui no Instagram. E para tudo tem uma primeira vez. Acho que vai ser a primeira de muitas. Bom dia, Anderson. Olá! Bom dia! Mas eu vi aqui que agora eu tô virada ao contrário. Tá sim. Eu vou ter que mudar. Eu não sabia que... Eu vou ter que ver como que eu vou fazer aqui. Só um instantinho. Pode ir conduzindo, Monique. Vai lá. Acho que eu vou ter vai que se tirar. organizando aqui. A hora que eu fui colocar que eu percebi, mas agora eu não sei como que eu vou virar aqui meu celular. Só um minutinho. Tá tranquilo. Tá ok. Bom dia a todos. Nem falei bom dia, que eu tô preocupada com a câmera. Bom dia, é um prazer estar com todos vocês. Eu vou ajustar aqui ainda, mas já vou ficar certinho, tá bom? Tá tranquilo, sem pressa, Dalva, vai lá. Pode ir conduzindo normalmente, tá ok. Dando um bom dia aqui pro pessoal que tá chegando, Dalva. Pessoal que nos acompanha aqui logo de manhã na reflexão. E Sim. Deixa eu chamando aqui o pessoal para entrar também. Só um minutinho para tirar aqui, dá um pouco de trabalho aí. Tranquila, vai fazendo aí aos pouquinhos. Tá bom. Pode ficar à vontade, vou ajustar aqui. Bom dia, Angel. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Hoje, item 79, gente, abnegação do nosso livro. Quem já fez a leitura antecipadamente já sabe do que nós vamos falar, mas quem não, a gente vai ler, fazendo a leitura aqui aos pouquinhos para a gente poder ir introduzindo o tema. Tranquila aí, Dalva? Pronto, acho que consegui ajustar. Maravilha, seja muito bem-vinda, gratidão por ter aceitado o nosso convite. Nós ficamos muito felizes aí pela sua participação. E eu tinha certeza que a gente precisava, né, fazer mais um novo encontro depois daquela nossa live que a gente fez com as meninas palestrantes. Nossa, foi muito bom, né? Aquele encontro nosso. Então, realmente, é muito bom estar com você, Monique. É um prazer estar aqui com você nessa manhã. Bom, para nos iluminarmos, né, com um tema tão importante que é esse sobre a abnegação. Então, que Deus nos abençoe e nos ilumine, que temos uma manhã de muita paz, de muita luz. Que assim seja. Muito obrigada. Bora lá. Então, Dalva, como é que eu faço normalmente? A gente vai lendo o texto e a gente vai fazendo umas pausas para poder ir comentando a respeito do texto. E como a reflexão fala muito a respeito do livro dos Espíritos, ele sempre traz a questão e Emmanuel faz a reflexão em cima da questão, eu costumo trazer a questão também, tá? Para a gente poder falar. Ok. Então, hoje o item, gente, 79, abnegação, da reunião pública do dia 9/11 de 59, questão 912 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os espíritos. Deixa eu abrir aqui para a gente ler a questão.
Então, a questão 912, ela vem de uma continuidade da reflexão do item das paixões, né? E os espíritos falam a respeito dos princípios das paixões, dessa natureza da paixão. E aí o Kardec questiona qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal, ou seja, esse instinto, né, que nós temos aí, muitas vezes material. E aí ele coloca, os espíritos respondem, praticar a abnegação de si mesmo. E aí Emmanuel vai discorrer a respeito disso, a resposta é curta, né? Mas Emmanuel vem trazer aqui elucidação a respeito dessa questão. E ele fala o seguinte, no estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, poderia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar na meninice os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação das maiorias em Jerusalém, impondo-lhe a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, em tertúlias afetivas do terraço das casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Vou parar aqui, viu, Dalva? E já tem bastante coisa para a gente comentar, né? Tem, realmente, muita coisa. Bom, eu acho interessante a gente falar primeiro sobre o que seria abnegação, né? Que é uma palavra que apesar de nós utilizarmos muito no meio espírita, nem sempre todos conhecem o significado, né? E é interessante que a abnegação é essencialmente a renúncia, né? Renúncia de si mesmo em favor do outro, é o altruísmo, é a capacidade que nós podemos ter de nos dedicarmos ao outro, sem pensarmos primeiramente em nós, né? E veja, Monique, que assim, costumeiramente, todos nós, eu acho, somos muito egoístas ainda. E nós sempre pensamos nos nossos próprios interesses para depois pensarmos nos outros. E a abnegação é justamente o contrário. É nós pensarmos no outro, o que o outro está precisando, como atender a necessidade do outro. E aqui vem mostrar que Jesus, né, o nosso maior exemplo de abnegação. E eu acho interessante também a gente pensar, mas Jesus, por que Emmanuel pegou Jesus? Né? Porque justamente Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, né? É o ser mais iluminado que esteve em nosso meio aqui na Terra, para nos mostrar qual o caminho mais rápido para chegarmos à perfeição. Porque Jesus é o Espírito puro já. E lá no início, né, logo quando a gente começa a estudar sobre as leis morais, o primeiro capítulo fala sobre leis divina e o natural. E lá nos mostra que o único meio de alcançarmos a felicidade é cumprindo a lei divina. Não tem outro meio. E Jesus veio nos mostrar como cumprir essa lei divina, né? E a abnegação é um dos meios. Porque a abnegação é a dedicação nossa em favor do outro. É o amar ao próximo como a nós mesmos, de certa forma. Porque a abnegação é um meio de praticar a caridade, de amar. E eu gosto muito quando você fala a respeito dessa questão de chegar, né, a uma determinada perfeição, que no Livro dos Espíritos também, quando Kardec questiona qual é o nosso maior exemplo, né, ele traz, né, que Jesus é o nosso maior exemplo para chegar nessa perfeição. E a gente sabe que é o mais próximo que nós temos, que com certeza devem ter espíritos ainda muito mais evoluídos, né, que Jesus, mas olhando ele parece tão distante também, né, dava pra gente, então quanto nós precisamos trabalhar. Eu gosto muito de pensar na abnegação como o inverso do egoísmo, né? Que é exatamente isso que você trouxe, né? Quando a gente pensa no contrário do egoísmo,
é um ponto que nós precisamos trabalhar muito. Então, e gosto muito de trazer também quando no Evangelho a gente vai entender ali, né, das mudanças dos nossos planetas, né, para a gente chegar no mundo de regeneração, e os Espíritos nos trazem que quando nós conseguirmos realmente extirpar o orgulho, o egoísmo do nosso planeta, nós estaremos muito mais evoluídas, né, nesse quesito mundo, né, de provas e expiações para chegar nesse mundo de regeneração. Olha quanta coisa a gente precisa trabalhar, e a abnegação é uma das principais, né? Os principais pontos que nós precisamos trabalhar ainda nessa encarnação. E é interessante, Monique, que nessa questão que você leu, né, 912, que trata, né, qual que é o meio mais eficaz para combater a predominância da natureza corpórea, é praticar a abnegação. Essa questão está inserida no capítulo 12, que trata da perfeição moral, né, do Livro dos Espíritos. E é muito interessante que lá na questão 895, os Espíritos questionam, olha, a parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o indício da imperfeição? Olha o indício da imperfeição, o interesse pessoal. E o interesse pessoal é totalmente contrário à abnegação. Porque veja que todos os males da nossa sociedade, da nossa existência aqui, sempre está ligado ao interesse pessoal. Consequentemente, ao egoísmo, consequentemente, contrário à abnegação. Nós vemos tantas injustiças, né, aqui no mundo material, tantas coisas assim, absurdas até, quando a gente analisa de fora. Porque a gente fala, nossa, que absurdo isso, mas para a pessoa que está fazendo aquele ato, que realmente é contrário à lei divina, né? Mas para ela está pensando no interesse dela própria. Então, ela justifica o erro porque ela está buscando o seu próprio interesse. Então, nós vemos na política, no trabalho, em todos os meios, quando nós pensamos apenas no nosso interesse, quando interesse pessoal que a gente pode estender também para os interesses dos nossos entes queridos, das pessoas que a gente ama, né, ou que a gente tem alguma proximidade. Então, por exemplo, pegar um exemplo meio absurdo, mas que normalmente a gente critica, né? Ah, mas fulano está tendo um benefício que eu acho injusto. Mas se é com o outro, a gente critica. Mas e quando é com a gente? E se esse benefício injusto é com a gente ou é com o ente querido? Será que nós iríamos nos contrapor da mesma forma? Aí vem o interesse pessoal. Aí vai de forma contrária à abnegação. E quanto a Jesus, só para complementando, Monique, que eu acho interessante também a gente refletir, ainda como você colocou, mas Jesus às vezes parece que está tão distante, mesmo Jesus, né, da gente, porque ele é um espírito já perfeito, que esteve aqui entre nós, mas e aí? Né? Nós não somos ainda, nós somos imperfeitos, nós costumamos justificar dessa forma. Mas Jesus não foi criado diferente de nós. Né? Não houve privilegiados por Deus. Todos nós somos criados da mesma forma, conforme nos ensina aqui os Espíritos, em O Livro dos Espíritos. Nós todos fomos criados simples e ignorantes por Deus, estamos caminhando, cada um na sua jornada, cada um ao seu tempo. Jesus já passou por todas essas fases que nós estamos trilhando ainda. Então, nós, apesar das nossas imperfeições, somos perfectíveis. Mas para chegarmos à perfeição, vai depender do nosso esforço. E conhecermos o que é necessário fazermos para chegarmos lá é essencial para trilharmos mais rapidamente esse caminho. É verdade. Então, eu gosto muito de pensar, o Dalva, quando ele fala aqui, né? Porque esse item, ele está dentro do item das paixões também, né? Quando a gente fala a respeito dessa questão da natureza, da nossa natureza, né, material, que é justamente um impulsionador para que a gente faça as coisas. Então, existe a paixão justamente para que a gente saia dessa nossa inércia e vá para o momento da ação. E aí os espíritos nos trazem também essa questão, né? A paixão, ela é positiva, desde que você tenha o controle dessa situação. E quando a gente fala aqui a respeito dos interesses pessoais, é quando a gente perde um pouco desse controle, né? Dessas paixões. Com certeza. É verdade. Com certeza. Bora lá.
Pode É falar. muito legal esses exemplos, né, que Emmanuel traz, né? Jesus podia tudo, de certa forma, mas ele veio nessas condições de simplicidade, para quê? Justamente para nos mostrar, exemplificar que é, tudo que nós muitas vezes nós buscamos aqui são ilusões para alcançarmos a felicidade, porque nós podemos realizar tantas coisas, conquistar tantas coisas na simplicidade, né, como ele coloca. Ele poderia ter nascido entre os homens, né, num palácio, né, ser um rei, um príncipe de verdade, assim, como nós concebemos aqui. Tanto é que ele era esperado dessa forma pelos judeus. Mas não, veio lá simples, né, de pais humildes, na simplicidade, E, para ver te- que há. e fez questão de estar com as pessoas simples, né? De demonstrar isso através Sim, dessa simplicidade. Né? exatamente. Então nós vemos assim que Jesus ele veio realmente exemplificar pela sua própria existência, desde o nascimento, da simplicidade do seu nascimento. É isso mesmo. E aí Emmanuel nos traz, podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfalecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais de deserção. Todavia, preferiu conservá-los entre os aprendizes para não lhe frustrar as oportunidades de reajuste. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa, entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivos, no entanto, preferiu morrer perdoando os algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Interessante, né, quando ele fala a respeito dessa, que ele teria todo esse poder de influenciar, de alguma forma, né, chegar até Caifás, até Pilatos, influenciar esses homens, assim como ele poderia ter feito algo diferente também com Judas, mas ele quis demonstrar através do exemplo e dar a oportunidade também. Eu acho interessante quando ele fala aqui da oportunidade desse reajuste, para que ele também, através da vivência, através da experiência, conseguisse de alguma forma, em uma próxima oportunidade, fazer diferente, né, Nalva? Exatamente. Jesus conhecia, né, e conhece todos nós, mas ele conhecia profundamente aquelas pessoas que estavam ao seu lado. Quantas vezes ele não chegava em algum lugar e já sabia que o estavam esperando? Jesus tinha a capacidade de perceber os pensamentos, os sentimentos, né? Então, ele sabia quem era Judas, ele sabia quais eram as suas reais intenções. Também, nós pegamos Judas sempre do lado negativo. Jesus via também as qualidades de Judas. Ele sabia quais eram os seus sentimentos, mesmo que equivocados, né, sua atitude equivocada, Jesus sabia o que ele sentia. E ele sabia também que a convivência com ele, até o último instante, seria importante para Judas. Né, para que ele tomasse as suas decisões, e ainda que ele tomou pelo caminho equivocado, nós sabemos que também não acabou por aí. Né? Essa lição que Judas teve, apesar até hoje nós o massacramos, né, pelas nós, de modo geral, né, a sociedade, Sim. né, de certa forma, mas a vida continuou. Né? O quanto ele talvez não sofreu, não teve dificuldade com aquele momento por ter tido aquela atitude, mas o quanto ele não aprendeu depois, sabendo do amor de Jesus por ele, o quanto isso não foi importante para o seu crescimento. E Judas continuou, teve outras encarnações e continuou evoluindo. Então Jesus, ele sabia perfeitamente das reais intenções de quem estava junto dele. Ele sabia o quanto era importante as relações com aqueles que estavam ao seu redor. Então, para eles e também como exemplificação para nós hoje. É isso que é interessante. E nós, vejam como nós somos ainda imperfeitos. Quando nós vemos alguém
que não atende às nossas necessidades, às vezes nós descartamos. Não é assim? Né? E Jesus veio mostrar que mesmo quando você percebe que as pessoas têm dificuldades, que as pessoas não atendem às nossas necessidades, nós devemos buscar dar o melhor para esse alguém. Eu acho Então, interessante e gosto de pensar como ele enxergava a potencialidade, né? O que a pessoa tinha de isso. melhor, né? O que ela conseguia de alguma forma possivelmente aflorar no futuro, né? Ele conseguia enxergar isso, coisa que nós não conseguimos ainda, né? Porque Jesus, já conhecendo a lei divina, ele já nos via como espíritos perfectíveis. Espíritos que estavam em processo de desenvolvimento, que ainda somos até hoje imaturos, né? Que cometemos erros. Mas então é assim que ele nos vê. Por mais que nós cometamos erros, por mais que nós desviemos do caminho, ele sabe que nós retornaremos. Por quê? Há uma lei maior, que é a lei do progresso, uma lei divina, que não permite que ninguém fique totalmente desviado, né, por toda a eternidade, perdido totalmente. Então, ele sabia, ele conhece sabia e sabe, né, conhece perfeitamente a lei divina. Então, é assim que ele via Judas, é assim que ele nos vê, como espíritos imperfeitos ainda, mas que somos perfectíveis. Temos toda a capacidade, né, de desenvolver todas as aptidões, né, que podem ser desenvolvidas por um espírito que pode se tornar perfeito. Exato, eu tô vendo um comentário aqui do Peregrino Espírita, ele colocou assim, Judas cumpriu a mais difícil das missões, né, que era de alguma forma exemplificar, né, através do exemplo dele, demonstrar qual seria o caminho, né, que a gente não deveria seguir, né, de alguma forma ele exemplificou através de toda essa trama, né, que ele teve ali com Jesus. Ricardo também colocou aqui, para saber o que ele passa, né, acho que a gente precisa saber o que ele passa, né, e se colocar no lugar do outro, né, ele está colocando aqui. Acho que é um pouco disso. Bora lá, então? E aí ele fala o seguinte, deixa eu ver onde a gente parou. Não te preocupes assim da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar a vida dos que te rodeiam, que é exatamente aquilo que a gente conversou, né? Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por abnegação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude dos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se pode pedir e não pedes, se pode complicar e não complicas, se podes parar de servir e prossegues servindo, estás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos que a maioria do mundo começa de nós. Profundo esse finalzinho, né? Essa reflexão final. Eu queria reler uma frase que eu gostei muito aqui de Emmanuel, que ele fala o seguinte: sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Olha a diferença, né? De quando a gente sofre aqui por obrigação, ou seja, eu estou pensando aqui individualmente, pensando em mim mesmo, e quando eu sofro pensando nos outros e de alguma forma eu faço, né, para que essas pessoas não sofram tanto, ou pelo menos tento diminuir esse sofrimento, né, Dalva? Exatamente. Porque, veja, como ele coloca, sofrer por obrigação é resgate humano, ou seja, resgate humano por quê? Porque somos espíritos que já vivemos muitas existências anteriores, fomos criados, né, como eu disse anteriormente, simples e ignorantes por Deus, a partir daí passamos por sucessivas existências no mundo material para progredirmos, para evoluirmos. Como somos ainda espíritos ignorantes em muitas coisas, nós cometemos muitos erros. Algumas nós acertamos e outras nós erramos. E quando nós erramos, nós acabamos prejudicando outras. E precisamos nos reajustar com a lei divina. Daí nós passamos por processos de resgate, né, chamamos de expiação. Então,
quando estamos expiando, resgatando erros do passado, é uma obrigação nossa de resgate. E também de aprendizado, porque quando nós fazemos esse resgate, essa expiação, nós aprendemos. Tanto é que nós vamos expiar até aprender. A partir do momento que nós aprendemos, nós não precisamos mais de expiar, não é? Então, quando ele coloca sofrer por obrigação é resgate humano, resgate do quê? Dos nossos próprios erros, é um aperfeiçoamento que nós fazemos. Mas quando ele coloca sofrer para que os outros não sofram, é renúncia divina, é porque nós vamos sofrer por algo que não necessariamente necessitaríamos passar. Mas nós optamos por passar por aquela situação, né, por aquela dificuldade, pensando no bem do próximo. Quantos exemplos não tivemos na nossa humanidade que dedicaram a vida no auxílio, no amparo, em diversas religiões. Nós podemos pegar aqui no meio espírita o Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, que dedicou a sua vida, trabalhava, mas pensava primeiramente no outro, de como auxiliar o outro. Podemos verificar aqui. Alô, tá me ouvindo? Monique? Deixa eu só tentar fazer alguma coisa aqui. Deixa eu só verificar aqui, só um minutinho. Aqui infelizmente travou para mim, eu não sei se não estou conseguindo voltar, Monique, infelizmente. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu verificar aqui só uma coisa, só um minutinho.